Alguém aqui gosta de oportunidades? Só quem gosta de oportunidades. Pois é, a tempestade é uma oportunidade. Eu queria que você gravasse na sua mente, ainda na introdução da mensagem, que tempestades são oportunidades dadas por Deus e você não deve desperdiçar as oportunidades, principalmente as tempestades da vida. Eu pontuei aqui pelo menos 3 coisas na introdução da mensagem sobre a tempestade, e se você quiser anotar, anote. É sempre bom anotar alguma coisa no papel, ou então mesmo até na mente, no coração, porque pode salvar você no momento crucial da sua vida. A primeira coisa que eu anotei sobre essas oportunidades, chamadas tempestades, é que a tempestade, em primeiro lugar, elas são oportunidade para você experimentar um milagre. Anote aí, a tempestade é uma oportunidade para você experimentar um milagre. Valha minha Nossa Senhora, ninguém deu glória a Deus, mas eu vou repetir. As tempestades são uma oportunidade para você experimentar um milagre na sua vida. Segundo lugar, uma oportunidade, ou melhor, uma tempestade é uma oportunidade para também, em segundo lugar, revelar a qualidade da sua fé. Em primeiro lugar, uma tempestade é uma oportunidade para experimentar um milagre, isso é muito bom. Quem não é que não ama milagre? Agora, em segundo lugar, tem um caráter negativo, porque ninguém gosta de ser avaliado, mas as tempestades, em segundo lugar, são uma oportunidade para revelar a qualidade da nossa fé. Porque a fé, ela só pode ser revelada não quando você está com dinheiro no bolso, não quando está indo tudo bem na sua vida, mas quando a tempestade chega, aí é hora de testar a qualidade da sua fé. Mas em terceiro lugar, a tempestade, em terceiro lugar, são uma oportunidade para aprender algo novo de Deus. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu já vi ele curar cegos. Eu já vi ele curar leprosos. Eu já vi ele levantar paralítico, mas o vento e o mar, entenda que a tempestade é uma oportunidade dada por Deus para você aprender algo novo acerca dele, você crê? Agora eu trago aqui uma boa notícia para você dar glória a Deus. As tempestades, elas não duram a vida toda. As tempestades não duram a vida inteira. Ninguém nasce na prova e morre na prova. Porque Jesus disse no Evangelho de João 16:33, ele disse: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo passareis. Ainda que eu andasse pelo vale, não é morar no vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então presta atenção, já que as tempestades são oportunidades, e as tempestades não duram a vida toda, então aproveite a oportunidade. Pastor, estou no estreito daquele que só a misericórdia de Deus. Você está tendo uma oportunidade. Agora o que vai fazer toda a diferença quando a tempestade chega é o conhecimento que nós vamos ter. E esse conhecimento que nós temos que ter vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque, em primeiro lugar, mudanças atmosféricas ou espirituais são fatos comuns da vida. Jesus chega para os discípulos e diz: passemos para outra margem, passemos para outra banda. No versículo 36 a Bíblia diz que eles deixam a multidão, levam Jesus consigo como estava, e outros barquinhos foram também na travessia. Versículo 32, olha que coisa interessante: porém, entretanto, versículo 37, perdão, e levantou-se
grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se encheu de água. Isso daqui tem duas interpretações. A primeira interpretação é que, como esse mar aqui está numa das partes mais baixas da terra, rodeada de montanhas, então é comum o vento vir, soprar de cima para baixo e ser um fenômeno atmosférico, natural. Essa é a primeira explicação. Mas a segunda explicação diz que essa tempestade não era natural, era antinatural. Então como é que a gente fica aqui? Uma linha teológica diz que era um fenômeno natural, era o vento que soprava, porque a praia onde eles estavam era muito baixa, cercada de montanhas. Mas a outra linha teológica diz que eram demônios. Não era só um fenômeno natural. Eu prefiro ficar com os dois. Porque tem manifestações espirituais que se manifestam fisicamente. Quer ver uma coisa? Deus está falando com Jesus. Jesus está dizendo: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes. Aí do céu o Pai falou: meu filho, eu já te glorifiquei e vou te glorificar de novo, com aquela glória que tu tinha comigo antes da fundação do mundo. Quando o Pai fala, preste atenção, tinha uma multidão do lado e alguém disse: eu acho que um anjo falou com ele. Aí a outra turma disse: não, foi um trovão. Porque nós somos tendenciosos a interpretar as coisas espirituais pela ótica natural. Mas eu, pastor Nacélio, particularmente acredito que eram dois fenômenos. O diabo aproveitou aquele fenômeno natural, porque quando você lê o livro de Jó, a Bíblia diz que eram demônios que estavam por trás, mas o que aconteceu foi que um vento oriental derrubou a casa, matou os filhos de Jó, era um vento. Vieram os caldeus e tomaram os bens de Jó. O outro vai dizer que caiu fogo do céu, matou os animais. Então eram fenômenos naturais. Mas quando nós lemos o princípio do livro de Jó, nós entendemos que tem uma manifestação espiritual por trás dos fenômenos naturais. Então ter todo o conhecimento quando nós estamos no meio de uma guerra faz toda a diferença. Por quê? Porque mudanças atmosféricas ou espirituais são fatos comuns da vida. Então não adianta se espantar porque está no meio de uma tempestade, não. Isso aí é normal. Pode ser um fenômeno natural e pode ser um fenômeno espiritual, mas quando nós temos conhecimento, isso vai fazer toda a diferença no meio dessa guerra. E o conhecimento vai nos dar maturidade. Em segundo lugar, a maturidade e o conhecimento de Deus são elementos fundamentais quando nós estivermos numa tempestade. Em segundo lugar, a maturidade e o conhecimento de Deus são elementos fundamentais quando eu e você estivermos no meio de uma tempestade dessa. Você já prestou atenção como é que um crente maduro reage, diferentemente de um crente neófito quando ele está passando na prova? O crente maduro, quando ele está na prova, a fé dele não é abalada e ele se vai passar. Mas o neófito, aquele que não tem maturidade ainda, no meio da prova, ele vai correr de um lado para o outro. Muitas vezes vai questionar até Deus. E a maturidade e o conhecimento de Deus são elementos fundamentais quando nós estivermos passando no meio de uma prova. No meio de uma tempestade, você tem que ter maturidade, tem que ter conhecimento de Deus. Porque se você não tiver maturidade e conhecimento de Deus, presta atenção. E maturidade não vem com tempo de fé não, viu? Porque esses homens, irmã Dedê, eles eram pescadores. Dos 12 discípulos que Jesus tinha, de 7 a 8 eram pescadores. Conheciam aquela praia, o mar de Tiberíades, de Genezaré. Foram criados na Galileia, eram pescadores, conheciam tudo aquilo. Mas não eram maduros o suficiente, a tempestade veio. E eles nem tinham maturidade, nem tinham conhecimento de Deus. Tanto é que quando a prova chegou,
Eles olharam para Jesus e disseram: você não está vendo que nós vamos morrer? E depois disseram: quem é esse? Meus amados, quanto mais maduros nós formos, e quanto mais conhecimento de Deus nós tivermos, mais nós vamos passar no meio dessa guerra, no meio dessa tempestade, louvando ao Senhor, porque nós temos certeza que aquele que nos mandou entrar no barco, Ele nos deu um roteiro e nós vamos chegar lá. O nosso barco não vai afundar, porque aquele que nos colocou no barco, Ele disse: passemos para outra margem. E se Ele disse que eu vou chegar do outro lado, eu vou. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Aqui nessa passagem, o barco foi açoitado, mas chegou do outro lado. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo estava dentro do barco, o barco foi açoitado, quebrou, ele chegou só com um pedaço do barco, mas ele chegou. Não importa como nós vamos chegar lá. Você pode chegar do outro lado só com um pedaço de tábua, só o que sobrou do barco, mas você pode chegar com o barco inteiro do outro lado, aleluia. Mas o importante é que, ou o barco inteiro, um pedaço só de madeira, irmão Daniel, mas nós vamos chegar lá, porque ele disse que nós vamos chegar na outra margem. O terceiro elemento que vai nos fazer tremendamente vitoriosos dentro das tempestades da vida, anote aí: quanto mais conheço consistentemente a vida e a obra de Jesus, eu vou enfrentar com maturidade as travessias da vida. Você conhece quem é Jesus? Os discípulos não conheciam, por isso que eles ficaram lá atormentados. Disseram: quem é esse? Quem é esse? Vale a pena você estudar a Bíblia, vale a pena você ler a Bíblia, vale a pena você procurar saber quem é Jesus, qual é a obra de Jesus, qual era o ministério de Jesus, porque quanto mais você conhece Jesus, quanto mais consistentemente você conhecer a vida, a obra, o ministério de Jesus, você vai enfrentar essas tempestades com a maior naturalidade, porque você tem conhecimento e você tem maturidade. Aleluia. Um barco chamado vida, o mar chamado travessia, uma tempestade chamada desespero, mas um Senhor chamado Jesus. A tempestade chegou e Jesus vai, sabe para onde? Jesus, ele vai lá para o fundo do barco, é a popa, não era lá no começo, na frente. Jesus, ele vai lá para trás, pega uma almofada e vai dormir. Por que Jesus está dormindo? Porque Jesus, em quarto lugar, ele tinha uma visão clara da sua identidade e uma visão clara da sua missão. E ele sabia que a morte dele não era afogado, era a morte de cruz. Esse era o propósito de Jesus. Ele caminhou para aquele propósito. Por isso que ele está ali. E ele sabe que ele não vai morrer afogado. A Bíblia diz que teve um momento que tentaram lançar Jesus num precipício, mas ele, na maior naturalidade, saiu do meio do povo. Ninguém explica como foi que ele conseguiu sair, porque nem era para ele morrer afogado, nem era para ele morrer caindo de cima de um precipício. Gente, quando a gente tem uma visão clara da sua identidade, você sabe quem você é em Deus. Quando você tem uma visão clara, quando você conhece quem é você em Cristo, quando você conhece qual é a sua missão aqui na terra, você consegue dormir no meio da tempestade. O barco está sendo açoitado pelo vendaval e pelas ondas. Jesus está dormindo. Porque, nego velho, quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu sei qual é a minha missão na terra, qual é o meu propósito de vida, eu consigo no meio da tempestade dormir, descansar em Deus. Jesus, ele tinha uma visão clara da sua identidade e da sua missão. Só ele conseguiu dormir diante da tempestade. Você consegue dormir? É por isso que o nível de suicídio nesse tempo tem sido muito alto, porque as pessoas desaprenderam a descansar em Deus. Aprenderam a descansar em Deus. Pastor, eu não consigo dormir no meio de uma guerra, no meio de uma tempestade. Eu sei. Você se lembra de Êxodo capítulo 14?
Quando Israel está saindo do Egito, diante do Mar Vermelho, aí no versículo 2 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, ali assentareis o vosso acampamento. Presta atenção. Israel está fugido do Egito, o Mar Vermelho está na frente, é um bloqueio, de um lado deserto, do outro lado montanhas, e atrás vem Faraó. E agora? E Deus disse: diga aos filhos de Israel que se acampem. Se eu estivesse no meio daquele povo, dizia: Deus, tu está de brincadeira, o inimigo está vindo aí, tu está mandando eu armar a minha rede para descansar. Não, Senhor, não é retiro espiritual não, aqui nós estamos fugindo. Faraó vem atrás dizendo: diga aos filhos de Israel que se acampem. Você consegue entender isso? Entender como é que Deus fala com a gente, meu delícia? O inimigo está vindo atrás assim: arma o acampamento, arma a tenda, arma a tua cama, vai deitar. O inimigo está vindo, acampa, descansa. Mas Senhor, não é hora de retiro, é hora de guerra. Eu sei, porque quando você descansar, o seu descanso em mim vai fazer com que a mão se estenda sobre o Mar Vermelho, e eu vou abrir. Mas só posso abrir o Mar Vermelho quando você aprender a se acampar e aprender a descansar em mim. Você pode adorar a Ele? Jesus nos dá uma visão clara de quem Ele era. Ele tinha a sua identidade em Deus, Ele conhecia a sua missão, e por isso Ele conseguia dormir no meio da tempestade. O barco era artesanal, mas era médio, porque era um 12, não era um barquinho, não era uma jangadinha, era de porte médio. Jesus escolheu a parte e disse assim: eu vou descansar aqui. E Ele levou a almofada. Irmão, Jesus, Ele tem dessas coisas. Ele escolhe o lugar onde Ele quer descansar. Quinto lugar, no versículo de número 35: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Jesus nos dá a direção. Versículo 36: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e também havia com ele outros barquinhos. Quem guia o barco somos nós. E levantou-se grande temporal de vento, que subiu as ondas por cima do barco, de uma maneira que já estava, e o barco já se enchia de água. Versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Em quinto lugar, Jesus nos dá a direção. Nós é quem guiamos o barco, mas é Ele quem controla os fenômenos naturais e antinaturais. Eu vou repetir para você acalmar o seu coração nessa noite. Jesus nos dá a direção, quem guia o barco somos nós, mas é Ele quem controla os fenômenos naturais e os fenômenos antinaturais. Vento, mar, se acalma. Quem vai guiar o barco sou eu. Qual é a direção? É Ele que dá. Vamos para outra margem. Mas quem vai guiar o barco da minha vida sou eu. Mas só Ele pode repreender o vento e o mar. Só Ele pode repreender os demônios. Só Ele pode repreender a tempestade. Só Ele pode repreender o câncer. Só Ele pode repreender a AIDS. Só Ele pode repreender o tumor. Só Ele pode abrir a porta. Só Ele pode fechar a porta. Só Ele pode dizer ao céu. Só Ele pode falar ao inferno. Só Ele pode falar à sua igreja. Só Ele é que pode levantar. Só Ele é que pode abater. Só Ele é que pode libertar. Só Ele é que pode curar. Só Ele, só Ele. Ele dá direção, eu guio o barco, mas o milagre quem realiza é Ele. Vento, mar, te acalma. Quando nós não estamos maduros, sabe o que acontece? Jesus olhou para o vento e repreendeu: mar, vento, te aquieta. E olha só o que acontece com quem não é maduro. Aí ele se vira, agora vai repreender os discípulos. Acredito não.
Está vendo como é bom ser maduro? Porque quando a gente não é maduro, ele repreende o vento e o mar, mas depois se vira e vai repreender eu e você. É mais ou menos assim: vento, te acalma, mar, te aquieta. Cara, tu está fazendo o que na Assembleia de Deus, bicho? Mas tu está indo para a igreja fazer o que, cara? Cara, 8 anos esse cara aí pregando doutrina para ti. Cara, onde é que tu está enfiando essa palavra? Mar, te acalma, homem de pequena fé. Você poderia ter dormido hoje sem essa. Mas quando eu sou imaturo, Jesus repreende a tempestade, isso é fato. Mas a nossa falta de maturidade nos faz ser repreendido por Ele também. E sabe qual é os dois elementos que fazem a gente no meio dessa guerra, desse mar agitado, a gente ficar imaturos? Sabe quais são os principais dois obstáculos para uma maturidade? Porque a maturidade ela vai ser revelada no meio da prova, no meio da tempestade. Sabe qual é? É o medo e a ansiedade. Aí é aqui que eu começo a pregar, porque nós estamos no Setembro Amarelo. Quero falar nessa noite sobre medo e ansiedade. O medo e a ansiedade são obstáculos para que você atinja a maturidade. Você nunca vai encontrar alguém medroso, maduro. Você nunca vai encontrar alguém ansioso, maduro. Alguém com ansiedade eu já te falei aqui outras vezes, ansiedade, depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro, a coisa nem aconteceu. Medo e ansiedade são obstáculos para a maturidade. Alguém que tem medo, ou pelo menos fobia, ou alguém que tem um medo constante, é dominado pelo medo e ansiedade, você nunca vai ser um crente maduro. Ansiedade, excesso de futuro. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O final do ano está se aproximando. O que eu vou comprar? Minha carteira não é assinada. Estou ficando velho. Como vai ser o amanhã? Aí Jesus disse: quem se preocupa com isso é pagão. Foi Jesus que disse: os gentios se preocupam com essas coisas. Ei, não olhe não, mas eu acho que tem um pagão aí sentado do seu lado. Aleluia. Daniel, para o crente fiel, maduro, não tem tempo ruim. Quando ele está trabalhando, ele diz graças a Deus, porque Deus abriu essa porta, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. Aí no outro dia o patrão desempregou ele, está desempregado. Aí ele não muda a face. Graças a Deus, Deus me fechou essa porta, porque vai abrir uma porta maior. Quando está com saúde, ele diz graças a Deus. Crente não tem enfermidade, porque as minhas enfermidades Jesus levou para a cruz do Calvário. Mas se no outro dia amanhece, todo esse graças a Deus, porque meu Jesus vai me curar. Quando está com o corpo inteiro, diz graças a Deus, não falta nem um pedaço meu, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, aleluia. Mas se no outro dia a diabetes subiu, o médico cortou a perna e disse assim, graças a Deus, eu estou indo para o céu de pedaço, daqui a pouco eu vou todo. Quando o crente está vivo, ele diz graças a Deus, porque crente não morre. Mas se no outro dia está num paletó de madeira, o povo diz graças a Deus, porque passou da morte para a vida eterna. Aí o diabo diz, vai ser crente assim lá na Assembleia de Deus da Cidade Nova, cara. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Vamos vencer o medo. Vamos vencer o medo. Hoje à noite, o objetivo da doutrina é nós derribarmos aqui o medo e a ansiedade. Medo e ansiedade. Medo e ansiedade. Os discípulos estão no barco, estão com medo, estão ansiosos. Pastor, o que eu faço para a gente vencer o medo? Anote aí, para vencermos o medo, nós vamos precisar ter uma fé fundamentada num conceito claro, mas muito claro e não vago, sobre a identidade de Jesus. Para vencermos o medo, precisaremos ter uma fé fundamentada num conceito claro e não vago sobre a identidade de Jesus. Versículo 40, disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Você sabia que medo e incredulidade andam juntos nas travessias da vida? Anote aí. Medo e incredulidade andam juntos, de mão dadas. Pensa no casal, nas travessias da vida. E Jesus está dizendo: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Rogério estava conversando comigo, ele estava me dizendo que foi a leitura que chamou a atenção dele dessa semana, né? Quando eu li o texto de pastor, essa semana eu estava lendo Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E ele disse para mim, eu estava me perguntando como é que as pessoas andaram com Jesus, ouviram Jesus, receberam o ensinamento de Jesus, e na hora da prova, Jesus está dizendo: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Ou noutras, ainda não tendes fé? Medo e incredulidade andam juntos na travessia da vida. Agora, você sabia que a incredulidade está ligada a um relacionamento fraco com Jesus? Às vezes o medo e a incredulidade são reflexo de um relacionamento muito fraco com Jesus. Versículo 41, ele diz: e sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Quanto mais profundo o teu relacionamento com Jesus, mais maturidade você vai obter. E você, não é que você não vai sentir as pancadas da vida, mas elas não vão te machucar tanto. Eu vou repetir: quanto mais um relacionamento estiver profundo com Cristo, com o Espírito Santo, com a sua palavra, com Deus, aleluia, não é que eu não vá sentir as pancadas da vida, mas elas vão doer menos. A incredulidade dos discípulos estava ligada a um relacionamento fraco com Jesus. Meus amados, quando o nosso relacionamento com Deus é muito fraco, Serginho, qualquer pancada, qualquer vento, qualquer frase irá nos desestruturar. Nós vamos sucumbir diante das intempéries da vida. Eu e você, nós estamos atravessando o mar, um barco chamado vida, um mar chamado travessia, uma tempestade chamada desespero, mas um Senhor chamado Jesus. Eu e você estamos dentro de um barco, o nosso barco está atravessando. Nós não sabemos quando é que nós vamos chegar ao destino desejado. Nós não sabemos como é que nós vamos chegar lá, ou melhor, quando vamos chegar lá. Mas uma coisa nós sabemos: nós vamos chegar lá. Mas o mais importante não é nós chegarmos lá, é como estará a nossa estrutura no meio dessa travessia. Entre a nossa entrada no barco e a nossa chegada lá, como é que nós vamos atravessar a vida? Nessa noite que você receba fé, para você vencer os seus medos. Porque o perfeito amor, disse João, lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o medo que te estagnou? Qual é o medo que te paralisou? Nessa noite tenha fé.
Porque quanto mais nós aumentamos o nosso relacionamento com Ele, a nossa fé irá aumentar. E a nossa fé, ela é suficiente para vencer qualquer medo. Vamos vencer a ansiedade agora? Para vencer o medo, fé. Para vencermos o medo, vamos precisar de uma fé fundamentada num conceito claro e não vago sobre a identidade de Jesus. Quanto mais eu me aprofundar na identidade dele, mais o meu relacionamento será íntimo com ele. E esse relacionamento íntimo com ele vai gerar em nós mais fé. E a fé que vai ser gerada dentro de nós, através desse relacionamento, vai nos dar fé suficiente para nós vencermos os nossos medos. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas é a certeza daquilo que a gente espera. O que é que você espera da vida? O apóstolo Paulo diz que nós não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé. Mas o segundo obstáculo para a maturidade é a ansiedade. O barco estava sendo açoitado pelos ventos, pelos mares, e os discípulos ansiosos dentro do barco. E para vencermos a ansiedade, em segundo lugar, vamos precisar aprender a descansar em Deus. Você consegue dormir no barco? Você quer vencer essa ansiedade? Para você não precisar mais de diazepam, Rivotril. Você quer vencer essa ansiedade que muitas vezes te cutuca na costela e diz: coloca uma corda no pescoço. Você quer vencer essa ansiedade que muitas vezes cochicha no seu ouvido, toma veneno, se joga debaixo do carro, se enforca, dá um tiro na cabeça. Não vale a pena viver porque você não sabe o que vai esperar por você amanhã. Você quer vencer a ansiedade? Então você vai ter que aprender a descansar em Deus. Você consegue dormir? Você consegue? Olha o versículo 37 e 38. Versículo 37. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada. Jesus está dormindo, os discípulos estão acordados, Tiago. Sabe por quê? Anote aí, a ansiedade não nos permite descansar. Quem é ansioso não consegue descansar em Deus. A ansiedade não vai permitir você descansar. Nessa noite, você tem duas oportunidades diante de você. Ou você permanece ansioso e você não consegue mais descansar, ou você aprende a descansar em Deus e essa ansiedade vai embora. Você só tem duas alternativas hoje à noite. Ou você permanece ansioso e você não vai aprender nunca a descansar em Deus, ou você se lança num sono profundo em Deus e essa ansiedade ela vai embora. Mas por que eu não consigo dormir, pastor? Eu sou crente e eu não consigo descansar em Deus. Sabe por que Jesus conseguia descansar em Deus? Porque ele sabia quem ele era. E quando eu sei quem eu sou, a minha identidade se torna um rochedo contra os mares e os ventos revoltosos da vida. Você sabe quem você é? Os outros diziam: quem é esse? Mas ele sabia quem ele era. As nossas maiores lutas, gente, eu falo aqui há 8 anos,
As maiores lutas na vida de um cristão é na área da identidade. O diabo quer roubar a sua identidade. O diabo continua dizendo: se você é filho de Deus, dê uma prova, aleluia, transforme essas pedras em pães. O diabo continua dizendo: se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Meu querido, quem é não precisa provar que é, mas para não provar que é, tem que ter certeza que é. Jesus, ele conseguia dormir porque ele tinha uma percepção clara de si mesmo. A sua identidade era um rochedo contra os ventos e contra os mares revoltosos dessa vida. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? O problema é que nós queremos forjar a nossa identidade a partir de espelhos humanos. Cisternas rotas que não podem armazenar água. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós estaremos de pé. Você quer ver uma coisa? Na outra tempestade, lá no capítulo 8 de Mateus, teve uma tempestade novamente. E sabe como foi que terminou? Eles maduros, irmão Menezes. Diferente daqui. Aqui eles eram os imaturos e disseram: quem é esse? No capítulo 8, quando veio a outra tempestade, que Jesus acalmou a tempestade, sabe como foi que eles terminaram? Dizendo: verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Olha como a maturidade faz a diferença. Quando eu sou imaturo, quando a prova vem, aí eu digo: quem é esse? Eu revelo que eu não tenho conhecimento ainda de Deus. E como eu não tenho conhecimento profundo de Deus, eu não sei quem eu sou. Porque como eu posso formar a minha identidade a partir daquele que eu não conheço? Quando eu conheço Deus, eu posso forjar a minha identidade. Mas eu só posso forjar a minha identidade daquilo que eu conheço. Se eu não conheço Deus, a minha identidade não será forjada nunca. A segunda prova veio, capítulo 8. Mas eles terminaram dizendo: nós já sabemos quem tu é. Nós já sabemos quem tu é. Verdadeiramente tu és o Filho do homem. Aí quando eu saio do capítulo 8 de Mateus, que também fala da tempestade, eu vou para o 16. Aí no 16 foi o dia da conclusão de curso. Porque quando você estuda, você tem que ter conclusão e receber o diploma. Aí no capítulo 16 de Mateus era o dia de diplomar os discípulos. Jesus reuniu tudinho para um TCC. Aí Pedro foi o primeiro a apresentar o TCC, porque a pergunta para a conclusão do trabalho de conclusão de curso, o TCC, era: quem sou eu? Em Mateus 16, em Cesaré de Filipe, Jesus reuniu os discípulos e disse: o que os homens dizem que eu sou? Aí uns apresentaram dizendo: Senhor, estão dizendo por aí que tu és um samaritano. Outros dizem que tu és um comelão e bebedor de vinho. A ala mais radical diz que tu tem demônio. A ala mais ou menos crente assim que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Há quem diga que tu és João Batista que ressuscitou dos mortos. Aí Jesus: pois vamos fazer o TCC de vocês. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí o paraninfo da turma, o representante de todos, com seu TCC, chamado Pedro, disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deu nota máxima para o TCC de Pedro e disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
te darei a chave do reino dos céus, e que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e que tu desligares na terra eu desligo no céu. Aleluia. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Deus estava dizendo: eu conheço teu passado, tu é filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão. Simão é quem ele era naquele momento. Jesus está dizendo: eu conheço quem você é, mas eu conheço também o seu passado, Bar-Jonas. Eu conheço aonde você nasceu, quem é o teu pai. Eu conheço o teu passado, eu conheço quem você é hoje. Mas porque eu conheço o seu passado, e porque eu conheço quem você é hoje, porque você acabou de me revelar quem eu sou, agora eu vou revelar quem você será. Você será Pedro. Você não é mais Bar-Jonas, você não é mais Simão. A partir de hoje você é Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu concluo a mensagem nessa noite com 4 pontos. Primeiro, anote aí: o medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. Jesus na polpa do barco disse: mar, te acalma, vento te aquieta. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Concluindo essa mensagem, encerrando o setembro amarelo, porque o teu setembro pode ter sido amarelo, mas o teu outubro vai ser verde. Aleluia. Anote aí: o medo pode ser vencido, a ansiedade pode ser superada. Pastor, eu tenho muito medo, eu tenho muita ansiedade. Aprenda nesse texto que o medo pode ser vencido. Você vai vencer os seus medos hoje. E essa ansiedade que lhe atribulava tanto, ela pode ser superada. Esse texto nos ensina que o medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. Vença seus medos nessa noite, supere a sua ansiedade e volte para casa curado para a glória de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui para nós encerrarmos a mensagem: a consciência de quem é Jesus vai te ajudar a vencer o teu medo. Ele é aquele que acalma ventos, ele acalma os mares, dá vista aos cegos, cura leprosos, faz paralítico andar, ressuscita mortos, salva, cura, batiza no Espírito Santo. Em breve ele estará voltando para nos levar para a sua glória. Você quer vencer os seus medos? Então aprenda quem é Jesus hoje. Terceiro elemento da conclusão da minha mensagem: a consciência de quem somos em Jesus vai nos capacitar a nós superarmos a nossa ansiedade. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Você tem que sair daqui nessa noite com uma consciência de que Jesus, ele vai ajudar você a vencer o seu medo. E você vai sair daqui nessa noite tendo consciência de quem você é em Jesus. E essa sua consciência de quem você é em Jesus vai te ajudar, vai te capacitar a você superar a ansiedade. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, eu volto aqui para o texto. Versículo 41. E sentiram grande temor. E sentiram grande temor. Quarto lugar: o seu medo de tempestade
vai ser substituído pelo temor do Senhor. Eles agora terminam não mais com medo da tempestade, mas eles trocaram o medo pelo temor do Senhor. Quem é esse? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem. Amém. E chegaram a outra margem do mar. Você crê que você vai chegar do outro lado? Sabe por quê? Porque lá do outro lado tem alguém que está pior do que você. Lá do outro lado tem alguém que está pior do que você, está com 6.000 demônios. E os demônios daquela localidade lá de Gadara sabiam que na hora em que aquele barco chegasse aqui, aqueles demônios iam perder o emprego. Sabe por que Deus quer lhe curar nessa noite? Primeiro, porque tem gente pior do que você, e Deus vai usar a sua vida para libertar quem está do outro lado. Passemos para outra margem. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha seu morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, até Jesus chegar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Você consegue imaginar a cena patética? 6.000 demônios nos coros de um cara. Quando viu Jesus de longe, correram e foram adorar. Os demônios por um minuto tiveram saudade do céu. O seu medo de tempestade vai ser substituído pelo temor do Senhor. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Canta. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba Você pode louvar? minha alma, ou peço te vem banir.
as ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Oh, glória! pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, Vamos ficar em pé? sossegar. Mestre chegou. Você crê que chegou? Em paz eis o Céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e o céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. A igreja! As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. A estrofe 3. Mestre chegou. A bonança, em paz eis o Céu e o mar. Louve ao Senhor. O Meu coração goza calma, que não poderá findar. Diga para ele: fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Para encerrar o culto, louve. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do céu e mar. Segura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem glória? Aleluia. Tem glória? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Aplauda bem forte o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra. Queremos te agradecer por tua bondade. O Senhor é bom. Oh, glória, aleluia. Chegaremos do outro lado, Pai, porque tu estás conosco no bar. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Pai amado, começa a curar, meu Pai amado, nesta noite aqui e pela rede social, pessoa com medo, ansiedade, Senhor. As lutas são grandes, nós estamos no barco porque Ele nos mandou. E aquele que nos mandou, Ele nos acompanha também, está conosco nesse barco. Pai amado, restaura a saúde emocional dos teus filhos. Restaura a saúde emocional das tuas filhas, Paizinho. Sim, Pai, glorifica teu nome na vida dos teus servos, meu Pai. Nos despede agora em paz, Senhor, para os nossos lares. Paizinho, que esse final de semana ninguém se envolva, meu Pai amado, em briga, Senhor, por coisas que acontecem de 4 em 4 anos. Que nós não venhamos perder a nossa paz, a nossa comunhão contigo, Senhor, por conta, meu Pai amado, de coisas daqui da terra, porque nós estamos sendo adornados, preparados para irmos morar no céu, Senhor. Paizinho querido, nos despede em paz, Senhor. Glorifica teu nome em nossas vidas, Pai. Você pode dizer amém? Rogério, presbítero Rogério da bênção apostólica, nos despede em paz. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Domingo, culto da gratidão. Espero você aqui. Glória a Deus.